E aí, galera, boa noite. Vamos para mais uma aulinha de geometria aqui, Matemática 2 na veia, mas antes da gente começar, a gente não pode esquecer de pedir para vocês ativarem o sininho aqui do nosso canal, né? Seguirem a gente nas nossas redes sociais que já estão aqui na nossa tela, ó. Instagram, Estude com Luiz. Nós temos o meu Instagram pessoal, Léo Torres 1. Nós temos o Estude com Luiz no Facebook e aqui no nosso YouTube também. Então vem com a gente que é aula gratuita até o Enem, pessoal. Então vamos juntos para a nossa aula de hoje. Bom, a gente vai continuar com o nosso tema de trigonometria, né? A gente já falou de trigonometria no triângulo retângulo, aí a gente já falou na aula seguinte sobre os ângulos, né? Como a gente faz para correlacionar alguns ângulos que não estão no primeiro quadrante com ângulos do primeiro quadrante, que são ângulos que a gente já conhece, né? As razões trigonométricas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outros ângulos, né? Vamos supor, a gente já falou do 30, a gente já falou do 45, a gente já falou do 60 e todos os outros que são, né, côngruos a eles em outros quadrantes, beleza? E agora a gente vai falar o quê? A gente vai falar de outros ângulos que a gente pode montar, construir, fazendo algumas associações com esses ângulos que a gente já tem os dados, beleza? Então vamos supor, a gente já começa essa aula perguntando assim: imagine se uma questão te pede o seno dos 75 graus. O que a gente pode fazer? Léo, eu já conheço o seno do 30 e o seno do 45. Isso vai ajudar? Vai. Mas será que é só somar o seno do 30 com o seno do 45? Não. É isso que a gente vai trabalhar hoje, beleza, pessoal? Bom, então no nosso slide a gente tem o seguinte. Nas aulas anteriores nós aprendemos a calcular as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, além das razões inversas. Porém, nosso foco foram os ângulos notáveis. A gente sempre trabalhou com esses ângulos notáveis, né? Com o 30, o 45 e o 60. E se algum exercício pedir um ângulo não notável? Bom, ou a questão vai te dar o dado, né, do seno, do cosseno e da tangente desse ângulo, que a gente não sabe, ou, se for algum ângulo, como eu falei agora há pouco, que dê pra gente relacionar outros ângulos desses que a gente já conhece, a gente vai ter que usar alguns artifícios matemáticos para chegar nesses resultados. Bom, então como seria isso, Léo? Adição e subtração de arcos. Bom, se a gente tiver seno de A mais B ou seno de A menos B, como que a gente vai resolver isso? Olha aí, seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E seno de A menos B é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Léo, mas que difícil de gravar isso. Bom, na matemática a gente cria uns artifícios para tudo, né? Então tem uma brincadeirinha aí, né, com a canção do exílio, que diz o seguinte: minha terra tem palmeiro onde canto sabiá. Quem nunca ouviu isso, né? Todo mundo já ouviu isso alguma vez na vida, né? Mas vamos trazer isso para a matemática. Como que isso ficaria? Minha terra tem palmeiro onde canto sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Olha como rimou. Não ficou bom isso daí? Então fica bem fácil da gente conseguir construir essa ideia na nossa mente. Então quando eu quero o seno da soma de dois arcos ou da diferença de dois arcos, a gente pode usar essa brincadeira aí. Do minha terra tem palmeiro onde canto sabiá, seno A cosseno B cosseno A. O que muda, Léo? Muda que se eu estiver somando A mais B, vai ficar seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E se eu estiver subtraindo, se for seno de A menos B, vai ficar seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Tranquilo? Bom, como que a gente aplica isso daí, Léo? Simples. Olha aqui. O seno de 75, que foi aquilo que a gente pediu lá atrás, vai ser o quê, gente? Vai ser seno de 45 mais 30. Todo mundo concorda? Que são dois ângulos que a gente já sabe, o seno e o cosseno. Tranquilo? Bom, e como ficaria? O A, nesse caso aí, é o 45, o B é o 30. Então ficaria seno de 45 vezes cosseno de 30. Como eu estou somando esses arcos, ficaria mais seno de 30 cosseno 45. Enquanto um primeiro é seno de um e cosseno do outro, depois é seno do outro cosseno desse primeiro. Beleza? E aí, substituindo esses dados, ficaria o quê? Seno de 45, pessoal,
raiz de 2 sobre 2. Lembram da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Lembra disso, né? Lá de trás, coisa que a gente não pode esquecer de forma alguma. Então, ó, ficaria seno 45 raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Mais, porque eu estou somando os arcos, seno de 30 meio, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Léo, e agora o que a gente faz? Multiplicação é a operação que vai prevalecer, né? Vai ser a primeira que a gente vai fazer. Então, multiplicando isso daí, vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. A gente sabe que se a gente está multiplicando radicais de mesmo índice, a gente pode juntar em um único radical, propriedade de radiciação lá de trás. Então, a gente vai ter raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Então, a gente vai ter raiz de 6 sobre 4. Mais, olha o outro produto ali. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4. Então, a gente tem raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Soma de frações com mesmos denominadores, o que a gente faz? Soma os numeradores e repete o denominador. Então, esse seno de 75 vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Olha como é simples. Então, cai aquela ideia de que se eu quero o seno de 30 mais 45, é só eu somar o seno dos dois. Isso não existe. Beleza? Então, se quiser seno da soma ou seno da diferença de arcos, tem que usar o Minha Terra Tem Palmeira Onde Canto Sabiá. Show? Bom, se tiver qualquer dúvida, pessoal, deixa um comentário aqui no nosso vídeo que a gente vai entrar em contato com vocês respondendo tudo. Não pode ficar dúvida, a prova está chegando, pessoal. Então não vamos desistir agora. Vamos junto até o fim. Ó, e se eu tiver agora o cosseno, né? Cosseno de A mais B ou cosseno de A menos B? Agora a brincadeira muda um pouquinho. Porque, enquanto no seno a gente usa o Minha Terra Tem Palmeira Onde Canto Sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A, agora a gente desce um pouquinho mais. Porque a gente usa o quê? Cossa, cossa, senta, senta. Léo, mas o que é isso? É simples, é a fórmula. É para te ajudar a decorar essa fórmula, é só coçar e sentar. Beleza? Então, como é isso, Léo? Cosseno de A mais B vai ser cosseno A, cosseno B, cossa, cossa, seno A, seno B, senta, senta. Show? Então não pode esquecer, enquanto o seno é Minha Terra Tem Palmeira, aqui no cosseno é cossa, cossa, senta, senta. Show? E como que é isso, Léo? É a mesma ideia, só que a única diferença é que no cosseno, se eu tenho cosseno de A mais B, vai ser cossa, cossa, menos senta, senta. Inverte esse sinal aí. E se eu tenho cosseno de A menos B, vai ser cossa, cossa, menos senta, senta. Beleza? Bom, peraí que eu passei o slide, me empolguei aqui. Então, como que é isso, Léo? Cosseno de A mais B. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. E quanto que ficaria o cosseno de A menos B? Cosseno A, cosseno B, é isso? Cossa, cossa. Se é menos, vai ficar mais seno A, seno B. Então, a única diferença é o seguinte. É cossa, cossa, senta, senta. E o sinal do meio agora inverte. Cuidado, não pode sentar antes de coçar, tem que coçar primeiro. Porque se tu inverter, tu inverte o resultado todo. Beleza? Então é coça, coça, senta, senta. Tranquilinho? Bom, vamos aplicar isso aí num exemplo. Cosseno de 75, né? O mesmo ângulo que a gente começou a aula. A gente pode relacionar com 30 e 45. Então vai ser cosseno de 30 mais 45. E vai ficar como? Cossa, cossa, cosseno 30, cosseno 45. Se é uma soma de arcos, vai ficar menos senta, senta. Seno de 30, seno 45. A ideia é a mesma. Vocês estão vendo? Agora é só substituir aqueles valores da nossa tabela. Beleza? Bom, cosseno de 75, então, vai ficar o quê? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno 45, raiz de 2 sobre 2. Mesma ideia. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Raiz de 6 sobre 4. Se é mais, no meio vai ficar menos. Inverteu, não podemos esquecer. Menos seno 30, meio. Seno 45, raiz de 2 sobre 2. Meio vezes raiz de 2 sobre 2 dá raiz de 2 sobre 4. Mesma ideia. Então agora o que mudou foi que ficou raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Depois juntar as frações do mesmo denominador, repetir o denominador e assim por diante.
Show de bola? Então não tem dificuldade. É só saber fazer as relações, né? Decora essas brincadeiras que facilita tudo. Porque ainda tem a tangente. Vamos lá, vamos para a brincadeira da tangente. Tangente de A mais B e tangente de A menos B. Agora é o seguinte, pessoal. Na tangente a gente usa uma brincadeira melhor ainda. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e também beija. Olha só que bonito isso, pessoal. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e também beija. Show de bola, Léo. E como que a gente vai usar isso? Tangente de A mais B. Tem gente que ama, tem gente de A. Tem gente que beija, tangente de B. É um mesmo. Tangente de A e tangente de B. Léo, e os sinais? O que a gente faz? Em cima, se eu estou somando, fica somando no numerador. Se eu estou subtraindo, fica subtraindo no denominador. Depois do a gente inverte o sinal. Se em cima somou, embaixo subtrai. E se em cima subtraiu, embaixo soma. Então, tangente de A mais B vai ser tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E tangente de A menos B vai ser o quê? Tangente de A menos tangente de B sobre 1 menos, no caso mais, né, porque em cima está subtraindo, mais tangente de A vezes tangente de B. Show de bola? Então não podemos esquecer, o sinal de cima se mantém e do denominador a gente inverte. Se em cima está somando, embaixo subtrai. E assim vice-versa. Show de bola? Então não podemos esquecer seno de A mais B, minha terra tem palmeira onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Se for cosseno, vai ser coça, coça, senta, senta. E se for a tangente, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e também beija. Show de bola? Vamos ver a aplicação da tangente. Tangente de 15, vamos mudar um pouquinho porque a gente só estava fazendo com a soma, né? Tangente de 15 a gente pode usar ou 60 e o 45, ou a gente pode usar o 45 e o 30, beleza? Vamos usar aí o 45 e o 30, que já era o que a gente estava usando. Então, se eu quero tangente de 15, é 45 menos 30. Então, vai ser tangente de 45 menos tangente de 30 sobre 1 mais, porque inverte, não é isso? Tangente de 30 e 45. Beleza? Multiplicadas. Substituindo, a gente vai ter 1, que é a tangente de 45, menos a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Lembra da musiquinha? A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então vai ficar 1 menos raiz de 3 sobre 3, sobre 1, mais tangente de 45, 1, vezes tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Aí é só operação algébrica, né? Aqueles cálculos para a gente chegar no resultado final. Nós vamos ter aí, né, racionalização de denominador e tudo mais, e a gente chega ali no final que a tangente de 15 vai ser quanto? 2 menos raiz de 3. Show de bola? Bom, com isso, pessoal, a gente já sabe calcular seno, cosseno e tangente de combinados de dois arcos, tanto somando quanto subtraindo. Então, para a gente usar isso, a gente tem que ter dois arcos desses que a gente já conhece, né? Além do 30, 45 e 60, a gente pode usar também o 90, né? A gente pode usar esses outros aí que a gente sabe também os valores através do nosso círculo trigonométrico, que a gente já viu em outras aulas. Belezinha? Bom, com isso, a gente já consegue ir para esse tipo de exercício, tá? Bom, mas antes disso, vamos falar rapidinho dos arcos duplos e dos arcos triplos. Beleza? Léo, mas o que seria um arco duplo? É quando você está somando um ângulo com ele mesmo. Imagine que eu tenho assim, seno de alfa mais alfa, cosseno de alfa mais alfa. Alfa mais alfa é 2 alfa, por isso que é um arco duplo, né? Então imagine se eu tenho assim, ó, seno de 2 alfa. Como que eu faço isso? Beleza? Vamos ver agora? Seno de A mais B, a gente sabe que é o quê? Seno é minha terra tem palmeira, né? Minha terra tem palmeira onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Então, se eu tenho seno de A mais B e eu quero um arco duplo é quando eles são iguais. Eu teria o quê? Seno de A mais A. Legal. Seno de A mais A é seno de 2A. Mas se é seno de A mais A, vai ser o quê? Seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A.
Porque a fórmula vai ficar igual dos dois lados, né? Porque não tem ângulo diferente. Então vai ficar seno A cosseno A mais seno A cosseno A, que a gente pode dizer que é 2 vezes seno A cosseno A. Eu estou somando a mesma coisa. Beleza? Então seno de A mais A, seno de 2A, vai ser 2 vezes seno A cosseno A. Ok? E se fosse o cosseno? O cosseno do arco duplo seria o cossa, cossa, senta, senta, não é isso? Imagine que eu tenho cosseno de A mais B, e aí eu quero trocar para A mais A. Vai ser o quê? Cosseno A, menos, porque se eu estiver somando, subtrai. Lembra? Inverte sinal. Cosseno A, menos seno A, seno A. Então vai ficar cosseno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A. Beleza? Só que aí a gente tem que lembrar daquela identidade trigonométrica que a gente construiu lá atrás. Lembra do seno, do cosseno, triângulo, retângulo, né? O raio do círculo trigonométrico que vale 1. E aí a gente viu lá atrás que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Não é isso? E aí a gente pode fazer uma relação aí. Porque eu sei o seguinte, que se seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1, o seno ao quadrado pode ser escrito como 1 menos o cosseno ao quadrado. Só jogando o cosseno para o outro lado. E a gente sabe também que o seno ao quadrado pode ser escrito como 1 menos o cosseno ao quadrado. E aí, se a gente substituir esses valores, a gente vai ter o quê? Que o cosseno de 2A ele pode ser escrito como 2 cosseno ao quadrado de A menos 1, ou 1 menos 2 seno de A. Beleza? É só substituir na fórmula. Tranquilo? Então a gente tem duas vertentes para essa fórmula aí. Se a gente quiser relacionar com seno ou com cosseno do ângulo. Tranquilinho? Daria a mesma coisa, tá, gente? Bom, tangente de arcos duplos. Como que a gente vai fazer isso, Léo? Tangente de A mais B, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e também beija. E como ficaria isso daí? Se eu substituo por A mais A, vai ficar, se for A mais A, né, o sinal é o mesmo, o sinal é o mais, vai ficar tangente de A mais tangente de A, sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de A. Então ficaria 2 tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Beleza? Bom, agora sim a gente vai para os exercícios, mas se eu estivesse falando de um arco triplo, a gente ia ter que fazer o quê, pessoal? A gente ia ter que fazer tangente de 2A mais A. Beleza? Então a gente ia ter que usar o arco duplo como base para poder chegar no arco triplo. Show? Então é só fazer o trabalho nas fórmulas. E agora sim a gente vai para os nossos exercícios. Belezinha? Bom, primeiro exercício aí ele diz o seguinte, pessoal. Um holofote está situado no ponto A 30 metros de altura, no alto de uma torre perpendicular ao plano do chão. Ele ilumina um movimento de vai e vem. Uma parte desse chão, do ponto C ao ponto D, alinhados à base B. Então ele faz, né, o holofote de luz, ele pega uma região, né? Ele fica num vai e vem, abrindo essa luz para toda uma região. Se o ponto B dista 20 metros de C e 150 metros de D, a medida do ângulo CAD corresponde a... Bom, pessoal, olha o que ele quer. Ele quer o seguinte. Vamos passar para o quadro, né? Vamos fazer esse desenho no quadro. Só pegar a cola aqui da questão. Eu posso te ajudar, né? O do meio é C e o último é D. Opa, perfeito. Ó, já estou pegando uma cola aqui. É o ponto, hein? É o ponto eletrônico. Ó. O ponto B dista 20 metros de C. Opa, perfeito. Aqui, ó, 20 metros. E aí? E 150 metros de D. Opa, então B, de B para D, tem 150 metros. Ele quer a medida do ângulo CAD. Bom, se ele quer a medida, pessoal, do ângulo CAB, como a gente vai fazer isso? Olha aqui, ó. Quem é esse ângulo? É esse daqui, ó. CAB. Olha ele aqui. Mestre, é CAD. CAD de dado. CAD? Então ele não quer esse não, hein? Ele quer esse daqui, ó. Esse daqui que ele quer. Esse ângulo alfa aí.
CAD. CAD. Ele quer essa região aqui. Léo, bacana. Mas como a gente pode fazer essa questão? Presta atenção, pessoal. Aqui, ele disse que essa altura é perpendicular, não é isso? Além disso, ele disse lá no início que essa altura do ponto A é de quantos metros? 30 metros. Bom, quando aparece um triângulo retângulo, a gente fica feliz, né? Porque triângulo retângulo é mais fácil a gente trabalhar. Pensa comigo aqui, pessoal. Aqui tem esse ângulo alfa que eu quero calcular, mas eu posso dizer que existe um ângulo beta aqui, não existe? Show? Agora, pessoal, vamos lembrar aquela primeira aula lá de relações trigonométricas num triângulo retângulo? Porque a gente tem triângulos retângulos aqui, né? Lembra do soca à toa? Se lembrar disso daqui é só sucesso nessa questão. Porque presta atenção. Vamos separar esses triângulos. Vamos pegar esse pequenininho aqui, que é o triângulo ABC. E vamos pegar esse triângulo maior aqui, que é o triângulo ABD. Nós temos que aqui é 90, a altura é de 30. Agora, BC é 20 e BD 150. Beleza, Léo. E com relação aos ângulos? Aqui em cima, nós temos o quê? Um beta. E aqui nesse ABD, pessoal, o que a gente vai ter aqui? Concorda que aquele ângulo todo ali de cima? Se é o ângulo todo, é a soma desses dois, né? Então eu posso dizer que aqui é alfa mais beta. Tranquilinho? Show? Bom, mas agora a gente vai ter que lembrar do soca à toa ali. Com relação a esses ângulos que eu tenho, o que eu tenho nesse triângulo retângulo? Eu tenho o seguinte, eu tenho o cateto oposto, que é o cara que está olhando, não é isso? Esses dois são os catetos opostos. Show? E eu tenho também os catetos o quê? Adjacentes, não é isso? Eu tenho aqui um cateto adjacente e eu tenho aqui o outro cateto adjacente. O que eu não tenho desses triângulos são as hipotenusas. Isso eu não tenho. Se eu não tenho a hipotenusa, eu não posso usar nem o Só, nem o K, porque ambos usam o quê? O H. Ambos usam a minha hipotenusa. Show? Então o que a gente tem que usar aqui? A tangente, né? Léo, bacana, mas eu sei que a tangente do beta vai ser o quê? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Quem vai ser a tangente desse beta aqui? Cateto oposto, 20. Sobre cateto adjacente, que é o quê? 30. Belezinha? Cortei aqui para facilitar a minha vida, ó. Essa tangente de beta é 2/3. Até aí de boa? Bom, no outro triângulo a gente pode usar a mesma ideia. Só que olha o que vai aparecer aqui, pessoal. Olha que coincidência com a nossa aula de hoje. Aqui vai aparecer a tangente de quem mesmo? De alfa mais beta. Show de bola. Mas quem vai ser a tangente de alfa mais beta? Cateto oposto, que é 150, não é isso? Sobre cateto adjacente, que é o quê? 30. Bacana. Então eu tenho que tangente de alfa mais beta. 150 dividido por 30, ó, posso facilitar minha vida cortando um zero. 15 por 3 vai dar o quê, hein, pessoal? 5. Olha que bonito. Léo, mas e agora? Eu quero descobrir o ângulo alfa. E eu só tenho uma relação com o beta e com o alfa mais beta. E o alfa? Como que a gente vai fazer? A gente viu agora que quando eu tenho tangente de A mais B, nada mais é do que tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e também beija. Ah, então eu posso dizer, Léo, que a tangente de alfa mais beta é igual a tangente de alfa. Se aqui é mais, aqui também é o quê? Mais tangente de beta sobre...
Se aqui é mais, é menos, ó. Até o diretor já pescou, já tá aqui me soprando a resposta. Menos o quê? Tangente de alfa vezes a tangente de... Show de bola. Pessoal, a gente já tem a tangente de alfa mais beta, que vale o quê? 5. A gente já tem a tangente do beta, que é 2/3. Então vai ficar tangente de alfa mais 2/3 sobre 1 menos o quê, pessoal? Tangente de alfa, que eu não tenho, que é o que eu quero descobrir, vezes a tangente de beta, que é 2/3. Legal, Léo. Daqui o que a gente consegue descobrir? A tangente do alfa. Mas se eu descubro a tangente do alfa e esse alfa for um ângulo notável, acabou. Acabou a questão, né? Porque aí a gente consegue ir lá para a nossa tabelinha. Olha aqui, ó. Vamos aqui para cima para ficar mais fácil. Vai ficar o seguinte aqui, hein, pessoal. Esse cara que está dividido, eu posso subir multiplicando, não posso? Então a gente vai ter o seguinte. 5, que multiplica 1, menos... Vamos melhorar isso aqui. Tangente de alfa vezes 2 dá 2 tangentes de alfa, não é isso? Sobre 3. E isso tem que ser igual a tangente de alfa mais 2/3. Bacana, Léo. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos distribuir isso aí? Aqui, ó, vai ficar o quê? 5 menos 10 tangente de alfa sobre 3 igual a tangente de alfa mais 2/3. Léo, o que a gente pode fazer aqui? O que eu quero calcular é a tangente desse alfa. Então eu vou jogar a tangente do alfa para cá, ou para lá, né? Tanto faz, eu vou isolar quem está com a tangente do alfa e quem não tem a tangente do alfa eu isolo para o outro lado. Então, para ficar positivo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar essa tangente do alfa para cá e o 2/3 para lá, pode ser? Vai ficar o quê? 5 menos 2/3. Tranquilo até aí? Igual a tangente do alfa mais 10 tangentes de alfa sobre 3. Bonitinho, hein, gente? Bom, como é que a gente faz agora, pessoal? A gente pode até colocar o 1 aqui embaixo, fazer um MMC, não é isso? Mas tem aquela outra tática, né? Que a gente pode fazer assim, ó. Multiplica. Show? 3 vezes 5 dá o quê, pessoal? Dá o quê? 15. 15 menos 2, 13 dividido por 3. Beleza? Então, ó, multiplica, faz a operação. É a mesma coisa que tirar o MMC. Tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui do lado? 3 vezes a tangente de alfa. 3 tangentes de alfa mais 10 tangentes de alfa. 13 tangentes de alfa sobre... Pessoal, mas olha que interessante. Concorda que tem um 13 aqui? Tem um 13 do outro lado. Tem um 3 aqui? Tem um 3 do outro lado. Não é isso? Quando não sobra nada é porque sobrou o quê? 1. Então 1 igual a tangente de alfa. Pessoal, a gente tem que ver que o alfa é um ângulo agudo. Se ele é um ângulo agudo, ele está no nosso primeiro quadrante. Qual é o ângulo do primeiro quadrante que a tangente vale 1? 45 graus. Então a gente acabou de concluir que o nosso alfa é 45 graus. Tem essa resposta aí? Será que tem, meu diretor? Tem. Vamos ver então se está certo, se eu ainda sei resolver a nossa trigonometria. Tá aí, ó. Gabaritou. Gabaritamos. Vamos voltar aqui para o nosso slide para a gente poder ir para o próximo exercício. Beleza? Só um minutinho. Show. Vamos que eu vou brotar aqui, hein? Cadê eu? Cadê eu que não estou me vendo aqui, gente? Opa, apareci aqui, hein? Brotei aqui, hein, gente? Ah, garoto. Tá aí, ó. Apareceu? Vamos lá. Pera aí que apareci e sumi, tô que nem um fantasma. Mas vamos lá, eu vou brotar, hein, gente? Pera aí, calma. Pelo menos o slide tá aí. Opa! Vamos lá, pelo menos tem que aparecer o slide.
Vamos botar o slide para aparecer aí. Isso, o slide perfeito, olha aí. Nós já temos que o resultado desse exercício é de 45 graus. Show de bola, pessoal! Então a gente já pode ir para a nossa questão 2. Olha o que diz essa questão 2 aí, pessoal. A questão 2 diz o seguinte: um skatista treina em 3 rampas planas de mesmo comprimento A, mas com inclinações diferentes. As figuras abaixo representam as trajetórias retilíneas AB igual a CD, que é igual a EF, contidas nas retas de maior declive de cada rampa. Sabendo que as alturas em metros dos pontos de partida A, C e E são, respectivamente, H1, H2 e H3, conclui-se que H1 mais H2 mais ele só quer H1 e H2 e ele quer fazer uma relação do H1 e o H2 com o H3. Né, pessoal? Bom, nessa questão é o seguinte, gente. A gente vai ter que pensar... Ó, brotei aí no slide de novo, hein? Tô aqui, hein, gente? Tô aqui. Ó, o que a gente vai ter que pensar, pessoal, nessa questão aí? A gente tem um ângulo de 15, um de 45 e um de 75. E o que varia nessa questão são as alturas, porque a inclinação, a rampa é sempre a mesma, né? Varia essa inclinação e varia a altura. O tamanho da rampa é sempre o mesmo. E aí eu quero encontrar uma relação entre essas alturas. Bom, simples. Vamos ver qual é a relação trigonométrica que a gente vai ter que usar nisso aí. Então agora vamos para o nosso quadro de novo, para a gente resolver essa questãozinha 2. Nós temos a primeira rampa aí, ó. Deixa eu desenhar as rampinhas aqui, ó. A primeira que é de 15 graus de inclinação, não é isso? Nós temos aqui uma hipotenusa A, uma altura H1. Show? Nós temos uma segunda aí, que é a altura H2, um ângulo de 45 graus. Aqui também é A, e aqui é uma altura H2. E aqui temos um ângulo de 45 graus. Legal! E a gente ainda tem uma terceira, deixa eu colar aqui, que o ângulo é de quanto? 75. Baixa um pouquinho, mexe. Baixa um pouquinho. Opa, pera aí. Vamos apagar, vamos apagar. Ficou muito alto, né? Temos uma terceira aqui, que é de 75 graus, e é o nosso H3. Show? Pessoal, olha aqui, ó. Espera aí. Deixa eu só voltar para o nosso slide. Voltei. Ó, H1, H2 e H3, os nossos ângulos são 15, 45 e 75, e é isso. Bom, pessoal, como são triângulos retângulos, a gente pode usar de novo o nosso o quê? Soca-toa. Show? Só que agora a gente vai ter que tentar identificar qual é a relação que a gente vai usar, né? Por quê? No exercício 1 a gente usou a tangente porque a gente tinha o cateto oposto e o adjacente. E agora, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem o oposto, que são as alturas, que estão olhando para os ângulos. E a gente tem também o que aqui, hein, pessoal? Hipotenusa, né? O oposto é 90. Então, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, qual é a relação que a gente usa? Seno, cosseno, tangente. Seno, isso aí, perfeito. Show de bola? Então, ó, o que a gente tem aí para completar essa nossa questão? A gente tem que o seno de 15 igual a H1, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é A. Beleza, gente? Nós temos que o seno de 45 igual o H2 sobre A.
E quem é o seno de 75, gente? H3 sobre A. Beleza. Eu quero uma relação entre esses Hs. Eu quero relacionar o H1 e o H2 com o H3. Bom, vamos puxar a sardinha para o tema que a gente abordou hoje, que é a soma e subtração de arcos. A gente sabe que o H1 pode subir esses A's multiplicando, né? A gente vai ter o seguinte aqui, ó, que o H1 é A vezes seno de 15. O H2 é A vezes seno de 45. E nós temos que o H3 é A vezes seno de... Léo, mas como é que a gente vai relacionar isso com o que a gente aprendeu hoje? Simples. Seno de 45 a gente já sabe, pela tabela, né? Seno de 45 a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. Então o H2 ficou fácil. Raiz de 2 sobre 2, A. Beleza? Agora, e quem é o seno 15 e o seno 75? Bom, a gente consegue usar os ângulos que a gente já sabe. Vamos lá. Seno de 15. Isso aí, seno de 45 menos 30. Bom, mas o seno, qual é a relação que a gente vai usar, pessoal? Minha terra tem palmeira onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Então vai ser seno A, 45, seno B, seno A, cosseno B, cosseno 30, menos seno B, seno 30, cosseno de 45. Perfeito. E aí, substituindo os valores, a gente tem o que mesmo? Vamos lá. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos seno 30, meio, cosseno 45, raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos ter raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Porque multiplicou, né? Então, a gente acabou de descobrir que o H1 vai ser A seno 15. Seno 15 a gente acabou de achar. Então, vai ser isso vezes A. Show? Agora vamos pegar aqui o 75. Lembrando que o 75 a gente podia até colar do nosso início da aula, né? Porque no início da nossa aula a gente viu o seguinte, que quando a gente tem seno de 75, eu já não lembro, porque a memória já está curta, mas tem essa relação aqui, né? Porque a gente sabe o seguinte, que 15 e 75 eles têm uma relação, a gente não já falou isso na outra aula? Por quê? 75 e 15 somam 90. Se somam 90, o seno de um é o cosseno do outro, o seno do outro é o cosseno dele. Beleza? Lembram disso? Mas vamos lá para a gente aplicar a fórmula aqui. Só para a gente treinar um pouquinho. Aqui, o 75 vai ser o quê? 45 mais 30, mais perfeito. Por quê? O que muda, Léo? O que muda, meu diretor? Você que está acompanhando aqui minha aula. É o sinal. É o sinal, porque aqui é menos, aqui é o quê? Então eu não preciso nem fazer as contas de novo. É a mesma coisa, só que com sinal o quê? Trocado. Então vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4 vezes A. Isso, peraí, eu aproveitei aqui o quadro erradamente, né? Então o H3 vai ser raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4 que multiplica A. Pessoal, eu quero fazer uma relação entre o H1 e o H2 para chegar no H3. E aí, o que vocês acham que a gente pode fazer para chegar do H1 e o H2 para chegar no H3? E aí, pessoal? Porque, na verdade, o que ele pediu na questão? Ele pediu para a gente somar o H1 com o H2, não foi isso? Vamos somar isso daí. Vamos somar agora aqui, ó, H1 mais H2.
Se eu somo isso daqui, vai ficar o quê? Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4a mais raiz de 2 sobre 2a. Léo, o que tem de problema aqui? É uma soma de frações, né? Denominadores diferentes. A gente tem que tirar o que aí mesmo? MMC. O MMC de 2 e 4 dá quanto? Dá 4. Então vamos só anotar aqui, ó. O MMC deu 4. 4 por 4 dá o quê? E 4 por 2? Pronto, acabou a questão. Que essa fração aqui, ela se repete, não é isso? Ela vai ficar o quê aqui, ó? Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4a. Agora, aqui, eu vou multiplicar tudo, né, por 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 4. Concordam? Agora, pessoal, é só a gente pensar o seguinte, que quando eu somar essas duas, eu posso juntar esse 2 raiz de 2 sobre 4 com menos raiz de 2 sobre 4. Se eu tenho aqui 2, eu vou perder 1 raiz de 2, vai dar mais. Então, vai ficar raiz de 6 mais sobre, que é exatamente o H3. Então, se eu somo H1 com H2, eu encontro o próprio H3. E com isso a gente finaliza a nossa questão, né? Vamos bater aqui para ver se o gabarito está certinho. Vamos lá, brotei aqui novamente. Vai lá, H3. Então, se eu somo H1 com H2, eu chego no nosso H3. Pessoal, com isso a gente encerra a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham absorvido esses conteúdos aí. Não esqueçam da Minha Terra Tem Palmeira Onde Canto Sabiá, do Coça Coça Senta Senta e de Gente que Ama e Gente que Beija. Não esquece isso, que é só sucesso, pessoal. Bom, não esqueçam, aula todo dia, gratuito até o Enem, então vem com a gente que vai ser só sucesso. Tchau, tchau, gente, até a próxima.